No próximo dia 30 de novembro acontecerá aqui em Nazaré da Mata a campanha de promoção à saúde do homem, Novembro Azul pela Saúde do Homem. E para saber mais sobre esse evento, a gente veio até o Hospital Hermílio Coutinho conversar com o diretor-geral Francisco Madeiros para saber quais são os pontos positivos na saúde do homem. Doutor, qual a importância desse dia especial dedicado à saúde do homem aqui no hospital? Bem, é muito importante a gente primeiro dar o diagnóstico das doenças muito comuns hoje no sexo masculino. O que nós observamos nesses últimos anos é que está crescendo as doenças como sífilis e AIDS, que são doenças sexualmente transmissíveis. E uma doença que é muito comum no ser humano, principalmente no sexo masculino, são os cânceres de próstata e câncer de pênis e testículos. Então, esse Novembro Azul é um programa do governo federal e nós, como um hospital ligado diretamente ao SUS, que é o Sistema de Saúde Federal, nós estamos promovendo um dia especial no dia 30 de novembro, que é falando sobre a saúde do homem. Então, aqui no nosso hospital, a gente vai fazer palestra sobre as orientações, como diagnosticar um câncer de testículo, um câncer de pênis, como diagnosticar um câncer de próstata, como diagnosticar doenças, principalmente sexualmente transmissíveis, e que uma doença que está aumentando muito, que é uma doença fácil de tratar, que é a sífilis, e que as pessoas não estão assim, chegando a um denominador que é muito importante que seja tratado, para não ter as complicações. Então aqui a gente vai orientar, a gente vai solicitar às pessoas que façam exames, principalmente o HIV, exame de próstata nas pessoas acima de 45 anos, vamos distribuir preservativos, que aí é uma prevenção dessas doenças sexualmente transmissíveis, e orientar para que essas pessoas não adquiram a doença. Então, nosso objetivo aqui é mais uma prevenção do que pensar em tratar as pessoas. E é um evento muito importante porque a gente sabe que os homens não se tratam da devida forma, né? Então isso é uma forma de exercitar essa vontade dos homens virem se cuidar, procurar um profissional da saúde. O que a gente observa, principalmente no interior, é que as pessoas, eu não sei se é um problema cultural, eles só procuram o médico quando já está a doença instalada. Então o que nós queremos orientar essas pessoas, principalmente os homens acima de 45 anos, que é onde começa a ter uns sintomas, se a pessoa tiver problema de próstata, orientar e para a gente, pelo menos, pedir os exames de rotina. Por exemplo, um PSA, certo? A gente fazer um ultrassom de próstata, certo? Examinar. Então, isso é importante. Em relação à sífilis, já é uma doença diferente. A sífilis, ela acomete pessoas jovens, pessoa que está no início da atividade sexual, que não tem as prevenções, não usa o preservativo, e com isso, devido à promiscuidade sexual, adquire a sífilis, e aí começa a ter os sintomas. E quando vem ao médico, já está na fase secundária ou até terciária. Então, o que nós queremos aqui é orientar, certo? Para que essas pessoas tenham consciência e façam sexo com garantia. E além desses exames que eles poderão fazer, também terão profissionais qualificados que também irão passar mensagens de incentivo à saúde. É isso aí. Eu vou, como diretor, fazer a primeira introdução, vou falar da responsabilidade nossa como médico e, ao mesmo tempo, falar também da responsabilidade do paciente. Doutor, sobre a questão do exame de próstata, é a partir dos 40 anos ou antes dessa idade pode aparecer alguns sintomas que as pessoas deverão procurar o médico? Olha, o câncer de próstata hoje em dia a gente observa que já existe em pacientes acima de 40 anos. Então o que é importante são as comorbidades que existem entre a doença e as pessoas. Por exemplo, é muito comum hoje a gente saber que o câncer de próstata está muito relacionado primeiro à hereditariedade. O que é isso? Pessoas que têm família que já têm história, pai, mãe ou tio ou avô que já teve câncer de próstata. Então esse tem que ficar mais atento e fazer o exame até antes de 40 anos. Outros são pessoas fumantes. Então, hoje a gente sabe que o fumo está muito relacionado com câncer de próstata. O outro são aquelas pessoas que são promíscuas sexualmente, em que tem infecções de repetição. Então, são aquelas pessoas que têm uretrites crônica, que não se trata, e aí há uma modificação celular, e aí pode virar câncer. São fatores que a gente tem que ver, e aí fazer o exame antes até dos 40 anos. Agora,
tem que ter a sintomatologia que chama atenção, né? Por exemplo, é aquela pessoa que acorda 2, 3, 4 vezes à noite para urinar, isso já chama atenção, certo? São pessoas que têm infecções de repetição urinária, chama atenção. Então, isso é muito importante e em relação aos fatores que eu falei anteriormente. E sobre a sífilis e a AIDS, como identificar? Será que o corpo dá alguma resposta para que a gente possa procurar o médico? Já em relação à sífilis, é uma ferida, certo, a nível da região ali do pênis e a glande. Então, naquela região, chama região bálamo prepucial, então aparece um ferimento e aquele ferimento não cicatriza normalmente, que é a chamada sífilis primária, que é o conhecido como cancro duro. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Então, aquelas pessoas que teve relação sexual e após 15, 20 dias ou até um mês, apareceu um ferimento na glande, tem que chamar atenção que isso pode ser uma sífilis primária. Então, esses e outros assuntos muito importantes para a saúde do homem serão debatidos aqui no próxima sexta-feira. É isso aí. A AIDS também vai ser debatido, que é também outra doença sexualmente transmissível, que a gente tem que evitar através do contato sexual, e já é uma doença mais assim demorada para você ter os sintomas. Aí a gente, nesse caso, faz o teste de HIV, e se der positivo, a gente encaminha para os setores lá na Secretaria de Saúde, onde trata. Isso é um problema seríssimo e a gente tem que evitar fazendo a prevenção com as orientações que nós mencionamos anteriormente. Aí, minha gente, a gente viu a importância, né, de cuidar da saúde do homem. E a gente reforça para na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Hospital Hermílio Coutinho.